Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Estamos estudando, vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, a mente de Cristo, pautado no livro da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E estamos já na unidade número 3, né, que diz verdadeiramente livre. E hoje nós vamos estudar, nós vamos ver a lição número 3, que tem por título Ambições, Deveres, Dívidas e Bens. Vamos conhecer então, primeiramente, o alvo da lição, onde queremos chegar com o estudo dessa lição. Ao final desse estudo, você deverá entender que nossos desejos e paixões podem nos aprisionar internamente e nos impedir de viver a plenitude de vida que Cristo nos oferece. Vamos conhecer os propósitos da lição, no sentido, primeiramente, do saber. Nós temos que, ao final do estudo, você entenderá como as ambições, deveres, dívidas e bens que temos poderão nos levar às prisões de portas abertas. E agora conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá desejar desfrutar de uma vida espiritual íntegra que glorifique ao Senhor Jesus. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final, você deverá se perguntar se há algo em você que não está glorificando a Deus, e sim ao seu próprio ego, e o aprisionando numa prisão de portas abertas. Vou fazer uma oração e vamos iniciar esse estudo. Querido Deus, eterno Pai, nós te exaltamos, te adoramos. Pai, só Tu és merecedor de receber mesmo toda a honra, glória, louvor e adoração, Pai. Muito obrigada, querido Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando mais a Tua palavra. Quero te pedir, Pai, que Tu nos oriente, que nossas ações, desejos, paixões não venham, Senhor, nos aprisionar, né, de forma nenhuma, nos levando àquelas prisões de portas abertas, prisões internas que nós temos estudado e que nos impede de vivermos a plenitude em Cristo Jesus, com a liberdade que Ele já nos deu. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte dessa videoaula, Pai. É a oração que eu te faço, Paizinho, a faço no nome que é sobre todo o nome. No nome de Jesus Cristo, amém. Vamos então à introdução. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós temos estudado nessas últimas lições, né? O que temos de fato visto, né? Nós temos estudado nas videoaulas passadas, que muitas vezes somos aprisionados, nos tornando escravos nos nossos próprios desejos e paixões. Não foi isso que nós vimos? Sim, nos mais diversos aspectos da nossa vida, que nos impedem muitas vezes de viver a liberdade plena em Cristo, né? Mesmo depois do Senhor já ter nos libertado. Certo? E nós vimos na última aula também que quando isso acontece é porque nos tornamos cativos dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e sentimentos, muitas vezes, que nos acorrentam, nos conduzindo a vivermos numa prisão de portas abertas. Tais prisões são chamadas de prisões internas. Por que são chamadas de prisões internas? Porque são geradas por nós mesmos. Ou seja, a porta está aberta, mas a pessoa não sai, né? Nós não saímos.
Atos, no capítulo 12, dos versos 6 a 11, nós ali vemos o relato da prisão do apóstolo Pedro. Era noite, ele recebe ali a visita de um anjo, e ali era uma prisão efetivamente real, né? Não era imaginária, era real. Ele se encontrava preso e o anjo o acorda, o toca e diz: olha, levante-se, levante-se e vamos. E ele, então, o que acontece? As correntes, eram 2 correntes que o estavam prendiam Pedro, caíram ao chão, não é isso? Ainda conta o relato que o portão externo, lá fora, né, abre-se sozinho. E lembrando até que Pedro estava com 2 guardas com ele na prisão e haviam, se não me engano, haviam 2 sentinelas. Ele passa para esse povo todo e, de fato, ele se vê livre, porque era um ato de Deus. Ali era o anjo de Deus libertando, né? No nosso caso das prisões internas, nós já fomos libertados por Deus também. Mas por que eu estou lembrando desse fato? Porque o princípio é o mesmo das 2 prisões, né? No caso, Pedro teve o quê? Que levantar, obedecer e andar. E assim é com quem se sente aprisionado, né? Que se encontra aprisionado e muitas vezes nem sabe, nem se dá conta. Ele precisa também obedecer e sair, né? Porque as portas já estão abertas, né? E nesses 2 casos, as correntes são visíveis. Nesses 2 casos, no do Pedro, da prisão de Pedro, e nessas prisões internas, as correntes, como eu disse, são visíveis. Como, por exemplo, as algemas dos vícios, né? Que eu comentei na videoaula passado. Sejam esses vícios de origem, sejam vícios de substâncias, sei lá, de jogos, de trabalho. Muitas pessoas são viciadas em trabalho, seja da natureza que for, né? Esses vícios são manifestações externas e observáveis desse aprisionamento interno, que são as correntes que eu falei que são visíveis. Deu para entender? Ok. Em outras palavras, as correntes seriam os comportamentos compulsivos e sua dependência, podendo causar, prejuízos, né? Ao bem-estar físico, emocional, social, espiritual, que é o que mais nós vamos até nos deter na aula de hoje. Seja qual for. Como, por exemplo, vou dar um exemplo até também que eu acho que eu já falei na lição também passada, eu tô fazendo tipo uma revisãozinha, né? Que seria assim, por exemplo, uma compulsão que a pessoa tivesse de uma grande ansiedade ou até mesmo angústia, como o medo intenso e irracional de cometer pecado, né? De cometer pecado. E ali ela vive numa busca constante por perdão, pelo perdão de Deus. Então, esse é um tipo de prisão interna. E existem outros, como, por exemplo, a culpa, né? Como eu também falei na lição passada, culpa por erros do passado. A pessoa não se convence que ela já foi perdoada. Ela não se convence e continua se culpando, né? Presa, aprisionada à culpa. E há outros, há medos e há outros, tem tantos outros. Mas existem, como eu disse, outros comportamentos que podem acorrentar, né, o cristão, como é o assunto da nossa aula de hoje, como as ambições, as dívidas, né? Não, como as ambições, os deveres, as dívidas e os bens, que, como eu disse, é o assunto da nossa lição de hoje. Então, vamos começar
pelas ambições, ok? Essa prisão, quando ela ocorre quando desejamos o que Deus não planejou para nós, ou desejamos o que Ele planejou, mas do jeito errado. Como essa prisão, perdão, vou beber um gole d'água aqui. Desculpe. Como essa prisão, então, acontece? Ela acontece quando os sonhos se tornam ídolos. Por exemplo, aí eu me lembrei de Mateus 6:21, que diz: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21, né? Então, quando é que a prisão ocorre? Quando os sonhos se tornam ídolos, né? Quando ter sucesso fala mais alto, né, do que obedecer. Aquela que a gente chama de ambição desenfreada, né? Marcos 8:36, acho que é Marcos 8:36, sim, que fala sobre isso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Então, quando fala mais alto o sucesso, nesse caso, o foco é a própria exaltação e não a vontade de Deus. Concordam? Pois, nesse caso, o que se busca é o reconhecimento de si, da pessoa, né? Ou das pessoas, se nós estivermos generalizando, né, nesse tipo de prisão, é o reconhecimento das pessoas acima do reconhecimento do Senhor. Deu para entender? Essas ambições glorificam a Deus? O que vocês acham? Hein? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, pois aproximam o cristão do sucesso, mas o afastam da santidade. O afasta da santidade. Ou os afastam da santidade. Se eu botei as pessoas, né? Ou seja, fazem buscar aplausos para si próprios, em vez de buscar a glória para Cristo. Deu para entender? João 42:43 não fala isso? Porque 42:43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem uma passagem, né, que diz isso. Então, o caso é a gente se perguntar, as pessoas se perguntarem: isso te honra, Senhor? Essa seria a chave para se sair até dessa prisão. Não é? Agora vamos aos deveres. Deveres dos cristãos, né? Ora, os deveres são muitos, né? Que nós temos, né? E aí eu já me lembro... Primeiro, trabalhar, né? Trabalhar na causa. Nós estamos sempre trabalhando. Servir, né? Servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, cuidar da família, não só da família nossa, que nós temos, não podemos renegar de jeito nenhum, né? Temos que cuidar dela, mas também da família de Deus, nossos irmãos, mais uma vez, assumir responsabilidades ministeriais e por aí vai, nós temos muitos deveres, né? Mas a prisão, ela se dá quando a pessoa faz muito para Deus, de fato, mas não vive em comunhão com Ele. Não vive em comunhão com Ele. Vivendo sob a culpa, muitas vezes, né, de erros do passado, sobre a cobrança exagerada, exacerbada, né, que faz de si próprio, nunca tá bom nada, fica se cobrando. A necessidade também que a pessoa às vezes tem de provar o seu valor em tudo que ela faz. Ela acaba aprisionada. E eu me lembrei de uma passagem que tem na Bíblia que ilustra muito bem isso que eu estou falando, que é o caso
da passagem de Marta, né? Lucas 10:41. Estão lembrados? A palavra de Jesus? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, né? Ela servia, Marta estava servindo ao Senhor, mas ela estava sobrecarregada, enquanto Maria ficou com a melhor parte. Lucas 10:42, né? Vocês já conhecem. Então eu pergunto, onde está a verdade libertadora nesse caso? Hein? Ora, o Senhor nos chama, sempre nos chama para o equilíbrio. Ou seja, nós não podemos viver os extremos, nem de menos, trabalhar de menos, deixar a preguiça falar mais alto, que vem da nossa natureza, né, carnal, não. E nem trabalhar exageradamente, sem descanso, nada disso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça tudo com equilíbrio. E aí, Salmos 127:1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Trabalho os que a edificam, né? Então, o Senhor tem que estar à frente, nos dando sabedoria, conduzindo todas as coisas. E lembrando que o descanso não é luxo, o descanso é mandamento. O próprio Deus descansou no 7º dia, né? Palavras também de Jesus aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o descanso é importante. Nós não podemos viver sobrecarregados. Não é isso que ele quer, né? Mas qual seria a chave, ou qual é a chave dessa prisão? Como eu posso escapar dessa prisão se eu estiver vivendo exatamente dessa maneira? Primeiro, você deve servir a Deus por amor, não por obrigação, né? O que diz Colossenses 3:23? O que diz? Tudo que fizer, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Não é isso que diz? Então, e depois de servir por amor e não por obrigação, você deve entender que Deus valoriza o quê? O coração, não apenas as tarefas. E daí a gente pode lembrar daquela passagem de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O rei Saul já estava destituído por Deus, né? E Deus ali já tinha escolhido um novo rei para Israel, mas Samuel não sabia. E daí ele está diante dos filhos, né, de Jessé, e quando Eliabe, um dos filhos dele, se aproxima, ou ele avista Eliabe, ele olha para a aparência de Eliabe. Certamente era um homem musculoso, um soldado, né, que batalhava, então devia ter um porte, né, forte, devia ser alto, e ele pensou, certamente é esse que Deus escolheu para rei de Israel. E aí, na parte B desse verso, não, é no verso 7 mesmo, acho que aí, eu não sei se eu vou falar direitinho, mas vocês podem abrir a Bíblia e acompanhar, quando Deus diz que ele não olha para a aparência do homem e nem para a sua altura, por isso que eu acho que Eliabe era alto, e ele diz, porque eu o rejeitei, ele o rejeitou Eliabe, né? Porque o Senhor, ele diz, vê não como o ser humano vê, né? O ser humano vê o exterior, né? Porém, o Senhor vê o coração. Então, entender que Deus valoriza o coração, não apenas as tarefas que você está realizando. Com que intenção do teu coração você está realizando, né? Aquela tarefa. De boa vontade, com amor, né? Não é por obrigação também, né? Bom, e em terceiro lugar, para sair dessa prisão,
Você tem que aprender a servir descansando em Cristo. Não é lindo? Vamos aprender a servir descansando em Cristo. Ele nos orientando em tudo, nos dando todo o tempo e o modo de realizar cada tarefa para o seu reino. Vamos ver então mais um pontinho, que são as dívidas. Outra, vamos dizer assim, atividade que nós temos, outros problemas, podemos viver acorrentados. Eu diria prisão que sufoca, né? Porque as dívidas podem ter várias naturezas, porque muitas pessoas vivem presas realmente em dívidas financeiras, sim, mas também em dívidas emocionais e espirituais, não é? A dívida, ela se torna prisão quando? Quando ela tira a paz. Quando ela tira a paz da pessoa, ela sequestra, diria, o foco espiritual, né? Quando ela impede generosidade, quando ela cria também sentimento de culpa e vergonha. Aí ela já se tornou, se isso acontecer, ela já se tornou uma corrente, uma prisão, né? Por essa razão, o que nós devemos fazer? A Bíblia mesmo nos orienta tudo, né? Não é? O nosso manual de regra e fé, sim, ela nos orienta a colocar a nossa vida financeira diante de Deus, tá? Depois vocês abram aí Provérbios 3, 9 e 10 e leiam. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Ela também nos orienta a organizar e planejar. Aí eu lembrei de Lucas 14, 28, aquela passagem, né? Perdão. E onde lá está dito, pois qual de vocês, né, que tendo que construir uma torre, não se senta primeiro e para calcular despesa, é algo assim, né? E verificar se tem os meios, se tem os recursos, se tem o dinheiro suficiente a concluir aquela obra. Então, qualquer obra que a gente vai fazer, a gente tem que organizar realmente e planejar, ok? E, além de colocar a vida financeira diante de Deus, né? Organizar e planejar, você deverá viver com contentamento. Anotem aí, Filipenses 4, do 11 ao 13 e 1 Timóteo, do 6, capítulo 6, versos do 6 a 8, depois vocês leiam aí. Foi que eu achei mais de acordo. Então, as dívidas emocionais, quais são? As dívidas emocionais são contas internas, né? Não resolvidas, no caso, né? Não resolvidas em relação a quê exatamente? Aos sentimentos, às expectativas que nós temos, muitas vezes a perdas que sofremos, né? E que nos marca profundamente, abre assim uma cratera dentro do nosso coração, as culpas, como eu já falei, de erros do passado, né? Dores que ficaram pendentes dentro da alma, nós aí, dentro de nós, e nós não conseguimos, né, superar. E aí vem então essas dívidas emocionais. Querem um exemplo? Por exemplo, um pedido de perdão que esperávamos receber de alguém e não aconteceu, né? Situações mesmo do passado, como eu disse, que a pessoa fica revivendo, remoendo, se falando, eu devia ter feito mais, né? Ou então, eu falhei, eu não deveria ter agido assim, eu estraguei tudo, entendeu? Aqueles pensamentos que
não levam a nada e que nos aprisionam. E aí, 1 Pedro 5,7 é a chave para se sair dessas prisões. O que diz 1 Pedro 5,7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo bem? Agora, já as dívidas espirituais, como é que elas surgem? Também nós já falamos alguma coisa. Elas surgem quando o cristão sente que ele deve algo a Deus, realmente, por que ele deve? Pelos seus hábitos pecaminosos, né? Diria assim, posturas mesmo cristãs erradas, que ele sabe no fundo que tem, né? Ninguém mais sabe, mas ele sabe, né? Por desobediências escondidas, camufladas, né? E aí surgem essas dívidas espirituais, onde Provérbios, no capítulo 28, verso 13, abram aí se quiserem, e lá tá lá, quem encobre suas transgressões, o que acontece? Jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Então, nós não podemos esconder de Deus nada. Pelo contrário, nós temos que primeiro nos arrepender, querer sair dessa situação, porque primeiro nós não escondemos nada de Deus. Deus nos vê todo instante, Ele sabe de tudo que se passa conosco, não é? Então, para de querer se atormentar e de ficar atormentado com essas prisões. As confessa, as deixa, abandona, peça ajuda ao Espírito Santo e você alcançará misericórdia, ok? A Bíblia, ela descreve isso, sabe como? Ela descreve isso como peso. Hebreus 12:1, né? Desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que nos assedia. É assim que a Bíblia relata essa situação. A chave dessa prisão, eu diria que está em 1 João 1,9. Se confessarmos, né, que é a confissão e o arrependimento sincero. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a chave. Então, vamos pedir socorro a Deus e nos arrepender, né? Genuinamente, é um arrependimento sincero da nossa parte. Aí você vai se ver livre dessa prisão. E finalmente vamos ver os bens. Muitas situações podem também nos acorrentar, né? Ora, bênçãos eu entendo, sabe como eu entendo de bênção? Que são bens, perdão, eu pensei adiante. Eu entendo bens como bênçãos de Deus, recebidas de Deus, mas que podem, como eu falei, aprisionar quando elas passam a dominar o coração. Por exemplo, eu consigo um bem que eu queria muito, mas eu não faço outra coisa senão respirar o bem, não pensar no bem, eu durmo pensando no bem, acordo pensando no bem. Ele passou a ser até o meu ídolo, né? E tomou conta do meu coração. Então, eu já me aprisionei com ele. Quando gera um apego, é bem material. Eu não tenho que me apegar, né? Mas não podem gerar apego, não podem passar a dominar o coração, não podem substituir a confiança que eu tenho em Deus, né? Não, eu não posso transportar para aquele bem essa confiança. O que diz Lucas 12:15? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Todos conhecem esse verso, né? Ah, mas não consiste mesmo, né? Mateus 19:22 diz o quê? Aqui
era aquele caso, não sei se vocês estão aí com a Bíblia aberta, se podem abrir, do jovem rico, né? Que era um jovem que possuía muitos bens, era dono de muitas propriedades, muitas riquezas. E Cristo conhecia o coração dele. Ele pergunta o que ele tinha que fazer para ser salvo, né? E Cristo vai e diz, olha, vende tudo que você tem, todas as tuas propriedades, né? Reparte com os pobres e segue-me. E ele disse que tudo, ele sai, né? O jovem rico era mordomo dos seus bens. Ele era moralmente correto até, mas era escravo dos seus bens. Ele não queria se desfazer de nada, né? E o perigo dessa prisão é que o cristão pode se tornar materialista, ok? Pode se tornar materialista, apegado aos seus bens, né? E isso poderá levá-lo à ganância. Veja bem, poderá levá-lo à falta de generosidade, né? Que faz a pessoa guardar para si, ao invés de semear para o reino. É terrível, né? É terrível. Aqui até me fez lembrar aqui um aluno que eu tive muitos anos de geografia. Ele dizia, ele morava sozinho, era um senhor, ele dizia um monte de coisa que ele fazia, que não gastava dinheiro nenhum. Ele era motorista também de ônibus. E ele conta que ele só ia à faculdade com uniforme de motorista, era um uniforme azul claro, eu acho que era isso, uma camisa azul claro, porque ele entrava pela porta da frente do ônibus, não pagava passagem, almoçava lá no bandejão, ele dizia que não era R$1 na época, o almoço, que não gastava também, à noite ele devia de fazer um lanchinho, né, quando chegava, e ele dizia que guardava muito dinheiro, tinha muito dinheiro assim. Mas para quê? Morava sozinho. Então ele quando eu estava estudando, me fez lembrar desse aluno que eu tive. Para que tanta coisa assim, né? Eu não sei. A saída dessa prisão é ser um fiel mordomo. Isso que deve ser, né? Ser generoso, né? Lembrar que tudo pertence a Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, né? E por ele. Aí tem Lucas, eu não posso ler tudo, aí vocês leiam Lucas 12, 42 a 48, tem Lucas 16, do 1 ao 13, tem Lucas capítulo 16, acho que é isso, verso 18, o fiel mordomo, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, gente. E as pessoas ficam presas a materialismo. Vamos à conclusão dessa videoaula. Quando Cristo é o centro, a ambição se torna missão. O dever se torna privilégio. A dívida dá lugar ao contentamento. E os bens se tornam instrumentos para o reino. A maior liberdade não está em ter portas abertas, até porque elas já estão abertas, mas em decidir sair por elas. Cristo já abriu a porta. O Espírito Santo nos chama à decisão de atravessar. Não. Cristo já abriu a porta, o Espírito Santo nos chama, e a decisão de atravessar, ou seja, de sair é nossa. A porta já está aberta. Então chegamos ao final desta videoaula, espero que todos vocês tenham aproveitado bastante, aprendido aqui como eu aprendi. Um beijo grande, até a próxima videoaula.